Você quer falar alguma coisa, Felipe?
Felipe. Pode sentar. Boa noite para quem chegou atrasado, eu não falei ainda. As coisas de Deus são estranhas assim, né? Às vezes a gente planeja e tal, a gente ora, vem para cá cedo, fala, vai encher a igreja de visitantes. Mas aí a gente chega à noite, aí só tem nós, né? A igreja toda não veio. A gente dá uma desanimada, né? Mas Deus, Ele preparou essa noite pra gente, né? Então Ele tem alguma coisa pra gente que é especial pra gente hoje e é mensagem de Deus para nosso coração, vai falar direto pra gente hoje, entendeu? Talvez você tenha vindo com outra expectativa hoje, mas Deus pode falar ainda hoje, essa noite, com a gente. Então, antes da gente começar, eu queria levantar 3 motivos de oração aqui. Primeiro motivo, eu queria que a gente orasse pela cidade de Americana, né? As pessoas que moram aqui, a gente que entregou os folhetos lá, lembrar do rosto, né? Às vezes do nome daquelas pessoas que a gente falou. Então eu queria que esse primeiro motivo de oração, a gente orasse pela cidade americana, pelas pessoas que não conhecem Jesus ainda aqui nessa cidade, ok? Então esse é o primeiro motivo da nossa oração. Depois, o segundo motivo da nossa oração, nosso segundo motivo de oração é pela igreja, nossa igreja aqui de Americana, Central, Presbiteriana, e vamos orar aqui pelos pastores, pelos líderes, por vocês, né? Cada um de vocês. E a terceiro e último motivo de oração é por cada um. Quero que cada um ore por si mesmo, assim, sabe? Para que Deus fale com você hoje, para que Deus quebre o seu coração hoje, para que Deus use a palavra dele para falar de verdade, sim, no seu coração. E que enquanto eu estiver falando, enquanto a gente estiver lendo, que você não fique pensando assim, essa mensagem é boa para o meu amigo, essa mensagem é boa para, poxa, fulano tinha que ter vindo hoje. Não, eu quero que hoje a mensagem faça diferença no seu coração, pessoal, vá lá dentro, corte o seu coração. Então nós temos esses 3 motivos de oração aí, em alguns instantes, e depois a gente continua aí. Pode ser individual, se você quiser fazer em dupla com alguém, mas melhor individual, né? Coloque diante de Deus agora a sua vida, a vida dessa igreja, dessa cidade, em nome de Jesus.
your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded my life for yours. And I died in your place because I love you. Will you follow me? Mateus 27, 45 a 54. Mateus 27, 45 a 54. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja
e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a gente quer nessa noite ouvir a Tua voz, mais uma vez falando direto para o nosso coração, pessoalmente, Deus, individualmente, que o Senhor possa tratar com a gente, cuidar da gente e nos usar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu povo, vocês provavelmente já viram esse vídeo, né? Quem já assistiu esse vídeo aí? Grande maioria, né? E quem já leu esse texto aí? Alguns, poucos, né? Mas esse texto é um texto bem conhecido e para mim esse texto resume toda a Bíblia. Para mim esse texto ele fecha com a Bíblia toda, porque aqui é pago o preço pelo nosso pecado. Então se a gente for olhar desde lá de Gênesis até agora, se nós formos estudar, e se a gente for olhar a história de Gênesis, a gente vai lembrar de quem? Um de cada vez. De que a gente vai lembrar? O que acontece no jardim do Éden? A queda do homem, né? Mas o que essa queda significa para a gente? Que queda é essa? Desobediência, não é? O homem desobedeceu a Deus, não é isso? Mas aí você fala assim: mas poxa, por causa de Adão, eu tenho que pagar os pecados também? Eu tenho que sofrer igual Adão? Não é isso que a gente pensa assim às vezes? Não parece meio injusto da parte de Deus isso? Não foi você que assumiu a dívida, foi? Não é? Cada um de nós recebeu essa dívida por herança. Aí a gente pensa assim: pô, mas e as criancinhas, né? As criancinhas são inocentes, não tem nada a ver. Elas não são tão más quanto a gente. Mas olha esse vídeo aí que o Fal vai passar. É uma propaganda de preservativo para vocês terem ideia. Vocês viram aí uma propaganda, e essa propaganda ilustra um pouco o que é a nossa natureza, não é verdade? Depois que Adão e Eva, nossos representantes, eles caem lá, o Rafinha vai acender a luz enquanto isso, eles pecam, eles desobedecem a Deus, e a partir daí, o que acontece com a gente? A gente vira essa coisa que é hoje, desobediente de Deus, que faz tudo totalmente ao contrário do que Deus faz. E essa criança é apenas um exemplo, né? Se você colocar duas criancinhas para brincar e der apenas um brinquedo para elas, o que vai acontecer? Briga, espancamento, né? Choro, morte, se bobear. Oi? Se 10 brinquedos, mesma coisa, sempre vai querer o mesmo. E cara, desde quando a gente nasce, a gente tem esse bichinho dentro da gente, que se chama pecado. É igual aquela maçã que você às vezes vai na feira, né?
ou no mercadão, como vocês falam, e você vê aquela maçã bonita, assim, parece que alguém poliu a maçã, né? E você fala, nossa, vou levar essa maçã. Aí você vai e dá aquela mordida na maçã. É uma maçã totalmente podre por dentro. Você já viu isso? Às vezes a gente é muito assim. A gente por fora é tão bonitinho, sabe? Tão bonzinho. O neném, ele desde quando nasce, ele já é tão bonzinho, tão bonitinho. Mas pergunta para as mães aí, quando os nenéns resolviam fazer a pirraça deles, não é verdade? Eu já vi mãe que balança o neném, dá de mamar é nada, troca a fralda é nada, vê se é cólica é nada. É só pirraça mesmo. É porque a gente é ruim demais, não é verdade? Não é? Tem alguém aqui que se acha bom, assim, que acha que não merece ser castigado, que não merece ser condenado à morte? Alguém que acha realmente isso? Não responde, galera, para não ficar feio. Mas a verdade é, cara, que nós, desde pequenininhos, nós já somos tão pecadores quanto quem já era adulto. Nós somos tão pecadores quanto qualquer uma outra pessoa. E nos nossos dias aqui não são diferentes, né? A gente ouve os mais velhos falando assim, às vezes que na minha época não era assim, agora está tanta violência, está tão feio o negócio. Aí se a gente for estudar a história da humanidade, a gente vai ver lá as torturas que eram feitas, né? A gente vai ver lá a perseguição contra os cristãos. A gente na UPA estudou isso há pouco tempo. Eu mostrei alguns dos sacrifícios, né? Das torturas que eram feitas, né? E algumas são pesadas demais, até para a gente mostrar aqui agora. Mas assim, o homem sempre foi pecador. O homem sempre teve essa dívida com Deus. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso. Mas o texto que a gente leu, a gente vê que essa dívida é paga. E a dívida que Adão e Eva fizeram, e que a gente vem contribuindo para que ela cada vez aumente mais, essa dívida, ela foi paga exatamente aqui, quando Jesus morre na cruz. Imagina essa cena aqui, cara. Desde a hora sexta até a hora nona, mais ou menos de meio-dia às 3 horas da tarde. Qual a característica desse tempo no nosso dia? Sol quente, né? Aqui já era trevas. O que isso significa? Significa que já aqui, enquanto Jesus está lá, naquela cruz, Deus já estava se afastando por causa do nosso pecado. Imagina você, Deus odeia o pecado. Ele não gosta do pecado de forma nenhuma. E Ele se afasta até do próprio Filho dele. E a gente vê aí, cara, Jesus desesperado, sem saber aonde está o Pai dele. Alguém aqui já ficou perdido assim? O pai te esqueceu em algum lugar, na escola, você já foi lá? Como foi isso aí? Ficou chorando? Tiveram que anunciar seu nome lá? Não, Mas alguém já ficou esquecido assim pelo seu pai? Manu? Aonde? Fala, João, denuncia. Museu em São Paulo? Foi onde? No Chico. E como foi, Manu? Foi legal? Não? Você chorou? Muito? Tadinho. Quem já se sentiu abandonado por outros motivos? Todo mundo aqui já se sentiu abandonado de alguma forma. E cara, pensa em Jesus. Se a gente pensar nessa loucura que é a Trindade, né? A gente fica falando Deus Pai, Filho, Espírito Santo e tal, desse relacionamento que existe entre o Pai e o Filho, né? Entre Jesus e seu Pai. Você imagina agora Jesus que nunca tinha vivido um segundo longe de Deus por causa do nosso pecado. Jesus, ele é colocado de lado. Deus não habita onde habita o pecado. Deus não está onde está o pecado.
E Jesus, ele procura o pai dele, e o pessoal começa a debochar dele, falando que ele está procurando Elias, e fala assim: não, vamos deixar se Elias vem salvar Jesus, e nada de Elias chegar e tal, e todo mundo zombando, né? Aquelas multidões que seguiam Jesus, que eram abençoadas pelas palavras de Jesus, pelos milagres de Jesus, os soldados que estavam ali, todos estavam zombando de Jesus, todos eles. Se coloca no lugar de Jesus ali naquele momento. Desde a noite anterior, você praticamente passou a noite inteira sem dormir, apanhando. Você foi para um jardim do Getsemane, você foi sozinho com seus discípulos, você ficou decepcionado com esses discípulos que ficaram dormindo, e você mesmo assim, você foi para esse jardim, você foi orar, e lá você também sofreu. Não bastando isso, depois chegam guardas, batem Jesus, amarram Jesus, levam Jesus. Chegando no Sinédrio, que era o lugar onde os religiosos se encontravam, Jesus apanha mais ainda, cospem no rosto de Jesus, batem em Jesus, humilham em Jesus, falam que Jesus é um blasfemo, e ele vai e continua apanhando a noite inteira, sem dormir, apanhando. No outro dia, toma tantas chicotadas, né? Igual o filme que a gente já viu. Eu acho que todo mundo já viu esse filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo. Então, Jesus sofre tudo isso por mim e por você, por causa dos nossos vacilos, dos nossos pecados, para mostrar para a gente que o amor dele é algo assim que não dá para comparar com nenhum outro tipo de amor. É incomparável esse amor de Jesus. Mas essa morte, a morte de Jesus, ela não encerra com a vida de Jesus, ela não acaba com a vida de Jesus. Ela só é uma etapa, só uma barreira que Jesus passa por ela. E nós vamos olhar no texto aí que algumas coisas bem loucas, bem estranhas que acontecem no texto. Primeira coisa bem estranha que acontece aqui é que quando Jesus entrega o seu Espírito, olha aí no versículo 50, quando ele fala: está acabado, já terminei minha obra, o que acontece? O véu do santuário se rasga no meio. O que isso significa? Qual o significado disso? Para os religiosos da época, para os judeus da época, eles adoravam, tinham que adorar no templo, certo? Todo mundo já sabe isso. E o templo, ele tinha várias, como se fossem salas, né? E lá tinha o Santo dos Santos, que era um lugar considerado lugar da presença de Deus, onde Deus habitava ali, onde alguns sacrifícios eram levados ali, e aonde os sacerdotes entravam ali para levar esses sacrifícios, né? E dizem que os sacerdotes, quando eles iam levar os sacrifícios das pessoas, do povo, eles iam amarrados pela cintura, e eles entravam, passavam por aquela barreira, por aquele véu, e se Deus não se agradasse do sacrifício deles, o que acontecia com o sacerdote? Morria. O sacerdote morria. E o que a morte de Jesus faz? A morte de Jesus, ela rasga esse véu no meio. A morte de Jesus acaba com essa separação. A morte de Jesus faz com que a gente possa chegar diante de Deus direto e falar com Ele aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que a gente está precisando. Quando o véu se rasga, Jesus está mostrando para a gente, esse rasgar do véu mostra para a gente que eu não preciso do pastor para falar com Deus, eu não preciso de padre nenhum para falar com Deus, eu não preciso de santo nenhum, eu não preciso dar nenhum tipo de oferta em dinheiro ou algum outro tipo de oferta para poder falar com Deus. Eu não preciso ir no templo de Salomão, eu não preciso ir na Meca, eu não preciso de nada, de nenhum tipo de ferramenta assim para chegar diante de Deus e falar e conversar e dizer: pô, Deus, eu vacilei nisso, cara, e eu quero restaurar
a minha vida com o Senhor. Eu não preciso de ninguém, de nada, para chegar diante de Deus e falar: pô, Deus, eu estou precisando que o Senhor abra essa porta de emprego para mim. Eu estou precisando prestar mais atenção na escola. Eu estou precisando viver uma vida melhor com a minha família. Você não precisa de ninguém para chegar diante de Deus e falar o que você sente. Cara, a morte de Jesus, essa cruz aqui, todo esse sofrimento, não foi em vão, mas foi para que você possa, todo dia, toda hora, no momento que você quiser, onde você estiver, seja na sua escola, pode ser na maior bagunça que tiver, se você quiser, você pode, naquele momento, se colocar diante de Deus. Não importa o quão quebrado você esteja, ou quão feliz você esteja, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer local, Jesus está sempre de braços abertos para te receber. Sempre. Outra loucura de Deus que acontece nesse texto aqui é que depois que tudo isso acontece, que o véu é rasgado, a terra treme e os túmulos são abertos. Pessoal, começa um terremoto aqui, aí a gente vai, algumas pessoas saem dos túmulos, né? A gente vê isso aqui, ó, no versículo 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. É tipo assim, sei lá, sua avó do nada chegar na sua avó: vovó, você não morreu? Não, meu filho, Jesus ressuscitou e me fez ressuscitar. Para que qual a importância disso para a gente aqui? Quando Jesus morre naquela cruz, não há milagre nenhum que seja impossível de ser cumprido. Quando Jesus morre ali, ele mostra para a gente que quando ele morre, essa morte dele não é uma morte para a gente também, mas é vida para a gente, é uma vida nova. Isso serve para ilustrar um pouco o que acontece quando a gente entende de verdade qual é a mensagem de Jesus para a gente aqui nesse texto. Jesus, ele quer dar vida de verdade para a gente. Não é essa vida que a gente pensa que é vida. Não é essa liberdade que às vezes a gente acha que é liberdade, que é poder fazer tudo o que a gente quiser, que é poder ir aonde eu quiser, andar com quem eu quiser, passear com quem eu quiser, falar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser. Isso não é vida. Isso é perda de tempo. Isso é enganação. Mas Jesus mostra para a gente aqui que quando ele morre, ele quer dar uma vida diferente para a gente, uma vida nova para a gente. Outra loucura de Deus que acontece aqui, a última loucura, é esse centurião que olha para os outros guardas e ele reconhece que Jesus era filho de Deus. Cara, imagina um romano que é soldado, que já passou por várias guerras, já viu coisas horríveis acontecerem com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas, e já sofreu muito na vida, e está perseguindo um cara chamado Jesus, que mandaram ele fazer esse serviço, e ele olha esse cara e ele reconhece que Jesus é Deus de verdade. Isso mostra para a gente também que quando Jesus morre nessa cruz, o que está começando aqui, além de uma nova vida, é um novo reino, é um novo poder, é o poder do Filho de Deus. Quando Jesus morre, ele faz até aqueles seus inimigos reconhecerem que ele é Deus. A morte de Jesus nessa cruz, galera, é uma loucura, não é? Já parou para pensar nisso? Você já parou para raciocinar isso? Assim, Deus, ele é santo, então ele não gosta de pecado. Ele odeia o pecado, ele se ira contra o pecado. E esse Deus, ele criou pessoas para glorificarem ele, para louvarem ele. E essas pessoas são colocadas no jardim, no lugar mais lindo
que alguém pode ter visto nessa vida. E eles só tinham que fazer, eles só não podiam fazer uma coisa. Eles só não podiam comer de um fruto que era proibido. Eles podiam brincar com o leão, sabe? Acho que eles podiam mergulhar igual o golfinho, não sei. Eles estavam no paraíso. E Deus só queria uma coisa: obediência. Obediência. E eles pecam, eles caem, e a partir daí a natureza da gente foi se tornando cada vez pior, e está cada vez pior. E imagine, esse Deus que fez isso tudo, Ele tinha poder para criar tudo, e Ele é perfeito, Jesus é perfeito, e Ele manda esse Jesus para viver aqui com a gente, morrer aqui, não só morrer, mas vir como uma criança pobre, passar fome, passar sede, ter dor de cabeça, passar mal, ter dor de barriga, né? Imagina isso. O cara que é Deus, Ele criou todas as coisas, Ele vem aqui, vive assim com a gente e se entrega para a gente. Jesus não precisava de nada disso, mas mesmo assim Ele morre por cada um de nós. Essa mensagem é mais assim, às vezes é mais evangelística. A gente tem a mania de separar as coisas assim, né? Evangelístico e tal. Você também já deve ter lido esse texto, estudado esse texto. Você já sabe disso que eu falei aqui. Tudo, praticamente tudo que eu falei aqui, você já sabe. Que Jesus morreu por você, que Jesus se entregou naquela cruz por você. Mas então por que a gente, cara, a gente não consegue viver a mensagem da cruz? Por que a gente não consegue buscar uma vida de santidade? Por que a gente não consegue abandonar esses pecadinhos da gente que cada dia mais vão só crescendo, crescendo? Por que a gente não consegue abandonar essas coisas do mundo que preocupam tanto a gente? Dinheiro, o que eu vou comer amanhã? Aonde que a gente vai daqui a pouco? Se a gente vai no Camargo de novo ou não? Por que a gente fica tão preocupado? Às vezes, meu time perdeu hoje. Eu nem me preocupo mais, porque eu sou vascaíno, então já me acostumei. Mas assim, por que a gente se preocupa com as coisas tão pequenas aqui? A gente não lembra dessa mensagem de Jesus, cara. Meu irmão, Jesus, Ele não tinha um videogame legal, não. Ele não tinha uma casa maneira, não, um carro de última geração assim. Jesus, Ele não tinha só saúde perfeita, mas Jesus, Ele é o Rei do Universo. Sabe o que é isso? O Rei do Universo. Ele fez tudo isso que a gente consegue. Vocês vão no zoológico aqui, cara, você vê, Ele fez um leão, mano. Sabe assim? Ele fez a girafa. Cara, por que então que a gente é tão preso a essas coisas pequenas assim e a gente não consegue viver o Evangelho de verdade? Por que a gente não consegue, no nosso dia a dia, falar para aquele nosso amigo da escola que, cara, Jesus te ama, Jesus morreu por você? Por que a gente não consegue falar para aquela menina da padaria que a gente vai lá todo dia comprar pão? Por que a gente não consegue ser mais parecido com Jesus? Por quê? Hoje a gente cantou uma música aqui, cara. Essa música tinha que mexer com a gente todo dia, sabe? Esse evangelho que a gente leu aqui tinha que fazer a gente chorar todo dia. Esse evangelho que a gente leu aqui, não que eu preguei é muito pouquinho, calor do seminarista, mas assim, que a gente ouve falar de Jesus, cara, há anos. O mais novo aqui, eu acho que tem 13 anos de igreja, que é a Bia, né, Bia? 12 anos, que nasceu praticamente na igreja. Por que nosso coração não queima mais, assim, só é no cu da fogueira esse negócio? Né?
Só no culto da fogueira que a gente vai lá, só em acampamento que a gente se converte de novo, né? 50 acampamentos, 50 conversões. Cara, a gente tinha que cantar Cristo Move as Montanhas, assim, sabe, com o nosso coração queimando, acelerado, sabe, com vontade de sair daqui falando para todo mundo de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. De um Deus que salva. Todos precisam disso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. O que está faltando para Jesus mesmo encher o nosso viver? Eu não sei o que está faltando. Eu não sei, mas você sabe. O seu coração aí está falando para você que tem alguma coisa que você precisa jogar fora. Tem alguma prática que você precisa jogar fora, porque essa prática, isso está atrapalhando. Às vezes, essa prática é tão presa a você que parece que não é nem mais pecado, assim. Cara, o amor de Deus é maravilhoso. Esse amor de Jesus não tem como. Amor de mãe não é igual, amor de pai não é igual, de namorado não é igual. As músicas do Luan Santana, Isadora, não são iguais. Por que então que a gente não queima por isso mais? Você sabe, cada um sabe por quê. E Deus também sabe. Mas Deus, Ele quer que você faça um compromisso com Ele, dê um passo a mais. Não estou falando assim que você precisa aceitar Jesus de novo e tal, as coisas todas. Mas assim, tem momentos na vida que a gente tem que parar e falar assim, cara, eu estou indo pelo caminho errado, eu tenho que mudar a minha vida. Minha vida tem que ser transformada agora. Então eu queria assim que nesse momento, você, sozinho, sabe, no seu coração, pessoalmente, você lembrasse do que foi falado aqui. Muito mais do que foi falado, que você lembrasse do que foi lido aqui, do que Jesus fez por você, cara, do que Jesus fez por nós. Tem que ser muito maior do que a gente está vivendo, do que eu estou vivendo. Tem que ser muito maior do que isso. Não que Deus não vá nos abençoar, se não for, mas assim, tem que ser muito maior. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria. Então nós vamos orar alguns minutos assim, você, sozinho, individualmente, assim, pessoalmente, e depois de um tempo, o pessoal da mocidade vai tocar de novo para a gente, sabe? Cristo Move as Montanhas.
Tem poder pra
queria ler o começo do capítulo 28 aí. Depois da morte de Jesus, né? No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque seis que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo ela, vamos pular, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando vieram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está falando para a gente que hoje também: eis que eu estou com cada um de vocês até a consumação do século. Está certo que a gente não consegue tocar Jesus, a gente não consegue abraçar Jesus, nem ouvir a voz de Jesus como era, mas Ele deixou para a gente o próprio Espírito Santo de Deus. E Ele fala através de músicas, Ele fala através da leitura da palavra, Ele fala através de outras pessoas. Então, gente, nós aqui, nós somos jovens de Jesus e tal, nós somos chamados para essa igreja aqui. E se nós queremos ver essa igreja cada vez maior, crescendo cada vez mais, nós temos que fazer um pouco. Nós somos o ponto de apoio que cada um tem. Então, quando Jesus fala para fazer discípulos, é isso. Na nossa amizade, no nosso dia a dia, cada dia mais, a gente tem que crescer junto. E eu queria cantar mais um cântico, pelo menos. Depois a gente pode cantar mais outros. Eu queria que a gente fizesse assim, um momento de alegria, como essas mulheres tiveram, que foram correndo falar para os outros discípulos que Jesus nasceu, que Jesus ressuscitou e tal. Então eu queria que a gente cantasse nosso louvor, isso aí. Então eu queria que vocês viessem todos aqui para frente aqui, e a gente fizesse uma bagunça aqui, vem todo mundo para cá para frente, a gente se abraçar e cantar essa música. Vamos? Chega aí, gente. Cada dia que
naturalmente, ó Deus, essa intimidade nossa com o Senhor. Deus, não permita, ó Deus, que as conversas, que as coisas do mundo, que os anseios, que as dúvidas, as incertezas da nossa caminhada nos afastem, ó Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Deus, cada um de nós deseja mais de Ti. Esses cânticos que cantamos hoje aqui falam, ó Deus, desse desejo de querer mais do Senhor, mais da Tua presença. Deus, não permita, Pai, que saiamos daqui sem esse desejo e esse propósito firme no nosso coração. Pai, se tem uma palavra que foi colocada no nosso coração hoje do Teu servo, e se essa palavra, ó Deus, germinar no nosso coração e se isso agradar ao Senhor, seja aqui agora, seja, ó Deus, amanhã, seja durante a semana, recebe, ó Pai, isso como louvor e adoração. Recebe isso, ó Deus, como o melhor que temos para o Senhor. Não permitas, ó Deus, que saiamos daqui hoje vazios. Não permitas, ó Deus, que a Tua palavra volte para o Senhor vazia e que se cumpra aquela palavra do passado. Deus, muito obrigado por estar aqui hoje. E porque o Senhor permitiu que nós renovássemos nessa noite o nosso anseio por Ti, nosso desejo por Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós agradecemos porque o Senhor incumbiu a cada um de nós aqui, do jeito que nós somos. O Senhor nos incumbiu, ó Deus, de dar continuidade à pregação desta palavra maravilhosa. Em nome de Jesus,